Quase todo dia alguém me aborda, seja um paciente, seja até em ambientes sociais, e me pergunta: eu tenho bruxismo, como é que faz? O que é o bruxismo? Porque de fato é um nome que a gente ouve falar muito e é realmente uma condição que tem acontecido bastante, né? Qual que é o grande problema do bruxismo? Quem tem bruxismo normalmente acaba sentindo dores de cabeça, acaba tendo problemas de desgaste de dente, enxaqueca, e isso de fato acaba comprometendo muito a qualidade de vida das pessoas que têm esse problema. Então, afinal de contas, o que é o bruxismo, né? Existem alguns tipos de bruxismo. O bruxismo é um nome que ganhou muita popularidade, todo mundo se fala em bruxismo e tudo mais, mas então vamos dar uns nomes um pouquinho diferentes, porque existe um bruxismo verdadeiro e um bruxismo, entre muitas aspas, falso, né? Por quê? Existem alguns tipos de padrão. O bruxismo nada mais, nada menos é do que um hábito parafuncional. O que é um hábito parafuncional? É um hábito que não é uma coisa saudável para a boca. É um hábito que a gente adquire ou que as pessoas acabam realizando, mas que não é saudável, e isso pode acabar gerando problemas para a boca da pessoa. Porque a gente tem funções normais da boca, né? Quais são elas? Fala, deglutição, respiração, mastigação, alimentação, tudo isso, né? Tudo que foge dessas coisas normais que a gente usa a boca é o que a gente chama de hábito parafuncional. E um desses hábitos, que é muito comum, é o hábito de ranger os dentes, né? Então, quando a gente tem aqui esse hábito de esfregar os dentes um no outro, ou até mesmo de simplesmente apertar esses dentes. Porque uma informação extremamente relevante, mas que pouca gente sabe, é que os dentes, eles praticamente não se encostam ao longo do dia. Em condições normais, em condições saudáveis, a pessoa ela deve relar os dentes e depois soltar eles muito rápido em momentos muito específicos. Então, às vezes, quando a gente fala alguns sons, às vezes, quando a gente mastiga algum alimento, os dentes se encostam e rapidamente eles soltam. Mas, quando a gente está em repouso, a posição saudável e normal é que os dentes eles não se encostam, a língua fica no céu da boca e os lábios selados. No total, ao longo do dia, os dentes devem se encostar por no máximo aí 10, 15 minutos, somando todas essas vezes que a gente encosta e solta. Tudo que foge, todos esses encostamentos, né, esses apertamentos de dente, esses rangeres de dentes que saem desse padrão, acaba sendo um hábito parafuncional que acaba exigindo mais das nossas estruturas do que elas são capazes de aguentar. E quais são essas estruturas? Temos dentes, temos gengiva, temos osso, temos musculatura e temos a articulação temporomandibular. Quando a gente coloca esse hábito extra no nosso dia a dia, a gente acaba sobrecarregando essas estruturas, a gente acaba sobrecarregando as nossas musculaturas e é por isso que a pessoa acaba desenvolvendo ou relatando ter muitas dores, essas dores bem características na região da têmpora, na região aqui de mandíbula ou até da maçã do rosto, né? Por quê? Os músculos que são responsáveis por levantar a mandíbula e fazer esse movimento de ranger ou de mastigação estão localizados nessa região. Então, quando a gente faz uma atividade física, por exemplo, no dia seguinte, a nossa musculatura fica dolorida. Então, muitas vezes, essas dores, né, elas são nada mais nada menos do que uma sobrecarga muscular. Porém, o bruxismo, quando existe também o padrão de ranger, ele acaba também gerando desgaste nos dentes, ele acaba gerando trincas nos dentes e, eventualmente, a longo prazo, o dente pode até se fraturar e a pessoa pode até perder o dente, dependendo da quantidade de força que acontece. Agora, qual que é uma questão importante? O bruxismo é uma condição multifatorial, ou seja, não existe uma causa específica. Porém, existem dois fatores muito importantes. Quais são eles? O primeiro é ansiedade, estresse, hábito, fatores psicológicos que acabam interferindo nessa condição. Então é muito comum a gente ouvir pessoas que estão aí numa condição de estresse e acabam adquirindo o hábito de apertar ou ranger os dentes para compensar essa carga. É claro que isso é inconsciente e aí uma das principais soluções está em trazer a autoconsciência corporal para que a pessoa se pegue apertando e rangendo os dentes e bloqueie esse momento. E um outro fator muito importante é o que a gente chama de oclusão. A oclusão é a forma como mandíbula e maxila se relacionam. E toda vez que a gente tem aí um problema em que essa oclusão ela acaba não sendo uma mordida ideal, a boca entende que tem alguma coisa de errado e ela fica querendo
se ranger, para se ajustar e ir se acertando. Então, isso, como eu vinha dizendo, pode causar vários problemas estruturais, musculatura, de articulação, então não vou me estender aqui nesse vídeo. Em um outro vídeo a gente vai explicar um pouquinho mais sobre a DTM, né, que é o problema de articulação que pode ser gerado por conta do bruxismo. Mas é importante entender que esses dois fatores são onde a gente precisa atuar. É importante que ter aí um olhar multidisciplinar de uma equipe odontológica, de um dentista especializado, para entender qual é a causa desse bruxismo específico, como fazer para curar. É claro que a gente tem vários artifícios na clínica para poder lidar com isso, né? Desde, obviamente, aparelhos, restaurações que precisam ser feitas, placas. Isso vai depender do caso específico de cada pessoa. Mas sempre importante você ir entendendo por que esse bruxismo ele pode ser causado e como você pode ir fazendo para se autocuidar. A nossa equipe está à disposição para tirar dúvidas, para ajudar pessoas que você se identificar com isso, ou se tiver pessoas que conheça, que sentem essa dificuldade do bruxismo, quiser compartilhar esse vídeo. E é claro, as nossas portas são sempre abertas. Um abraço, até a próxima.